Olá, queridos do YouTube, olá, queridos do Instagram. Muito boa noite. Nós estamos aqui em mais uma live de segunda-feira. Hoje, o nosso tema: Setembro Amarelo todos os dias, como manter a prevenção o ano todo. E a gente tem o privilégio hoje de estar com a doutora Rosária Silva. Nós vamos fazer um trabalho muito especial, de total relevância, em parceria com a Comissão de Direito Médico da Saúde, a OAB de Nilópolis. Que bacana. Então, estou aguardando a doutora Rosária entrar na live para a gente poder já começar. Enquanto isso, eu vou enviando um aviãozinho. Eu peço você também para poder enviar um aviãozinho para quem você conhece. Andréia, seja muito bem-vinda, Andréia. Não tem esse aviãozinho aí do lado? Vai mandando para quem você conhece, porque hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é sobre os transtornos mentais no direito médico. Como manter a saúde mental. Vamos lá. E é um prazer ter vocês aqui. Tá mandando um aviãozinho para que mais pessoas possam entrar nessa live. Pessoal do YouTube, boa noite. Eu vou mandar aqui um convite para ela. Vamos lá. Ok, seja bem-vinda, Sueli Viana. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, devidamente logada, já vou começar a fazer as apresentações, até porque essa live ela vai ficar gravada no perfil da doutora Rosária também. Bom, hoje nós estamos aqui numa live para falar sobre o Setembro Amarelo, todos os dias, como manter a prevenção o ano todo. E esse evento hoje está sendo um evento diferenciado no nosso perfil, porque a gente está tendo o privilégio de ter uma advogada especialista no direito médico e da saúde, ela vai se apresentar melhor. E é um evento em parceria com a Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de Nilópolis. Então, muito obrigada até pela confiança e a parceria. Eu vou me apresentar nesse momento, porque certamente os seguidores da doutora Rosária não me conhecem, os advogados, o pessoal do meu perfil já me conhece. Nesse momento já estamos com 13 pessoas no YouTube. Lembrando o pessoal do YouTube que depois eu vou baixar essa live e vou salvar para colocar ela completa no perfil do YouTube, tá bem? Porque não tive tempo hábil para poder compartilhar com a doutora Rosária no YouTube. Muito bem. Meu nome é Otília de Souza, eu sou terapeuta emocional, especialista na terapia TRG, terapia de reprocessamento generativo. Uma terapia que trabalha com tudo que é gerado pelo emocional, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do pânico. Muito, inclusive, propício para a nossa live, porque são os principais temas que nós vamos abordar hoje. Sou escritora do livro Toda Emoção Tem Lógica. Sou do Rio de Janeiro, propriamente Mesquita. Já trabalho há 4 anos com essa metodologia, ajudando pessoas no Brasil e fora do Brasil. Então, é uma ferramenta que é capaz de te ajudar a tirar você do seu lugar de dor emocional, reprocessar suas dores e reestruturar o seu psiquismo. Tá bem? E nesse momento, já vou passar para a doutora Rosária para ela poder estar se apresentando, para a gente dar continuidade à nossa live. Por favor, doutora, se apresente para a gente, por favor. Oi, boa noite. Meu nome é Rosária Silva, eu sou advogada
e especialista em direito médico e da saúde. Eu sempre trabalhei na área de saúde, amo a área da saúde, e aí uni, porque eu amo direito também, uni as minhas duas paixões, né? Direito e saúde. No direito médico, eu faço defesa de médicos, e no direito da saúde, eu faço defesa de pacientes contra operadoras, contra hospitais. E a minha vida sempre foi relacionada ao direito, à saúde e ao direito médico. E eu vim aqui hoje, muito propício esse tema. Eu estou como presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de Nilópolis, então esse tema é muito propício, por isso a participação e o apoio da OAB Nilópolis para a gente falar sobre a saúde, já que saúde mental hoje, eu costumo falar que a ciência, antigamente, ela estudava as doenças do corpo como se o corpo fosse só daqui para baixo, sem a mente, né? E depois de um tempo, a ciência começou a se aprofundar e a dar a devida importância sobre o estudo das doenças e dos transtornos mentais. Então, doença mental, saúde mental, vamos dizer melhor, saúde mental, também faz parte do direito da saúde. Por isso, esse tema é relevante, por isso eu estou aqui como convidada da Otília, para a gente poder, então, fazer esse bate-papo sobre aí os temas, os transtornos que vêm afetando a sociedade, né, nos últimos tempos. Exatamente. Desde já agradeço a confiança, a parceria e o nosso trabalho para a gente poder estar falando desse assunto de total relevância, e é muito assim, interessante a gente unir o direito e a saúde. Caminham juntos, na verdade. Um precisa do outro para poder funcionar, principalmente aqui no Brasil, que infelizmente as operadoras, como a senhora colocou, e até mesmo a saúde pública, que tinha estudo para ser hoje uma saúde a nível de país de primeiro mundo, pelos impostos que pagamos e por tudo, mas infelizmente deixa muito a desejar. Então, as pessoas elas sofrem e não têm aonde recorrer, ou às vezes passa por situações de constrangimento e injustiça e não sabe que tem esse direito de buscar um profissional qualificado para tratar somente dos seus direitos a nível de saúde. Então está aí a doutora Rosária, já segue ela, Rosária Silva, advogada, ela faz atendimento online no Brasil todo e vai ser um prazer, com certeza ela vai te atendendo, tá bem? Bom, a gente vai seguir aqui falando o seguinte: Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo, se dentro da nossa temática a gente falou que é necessário o ano inteiro falar desse assunto, não só no Setembro Amarelo. É necessário manter a saúde emocional, a prevenção todos os dias. Mas setembro foi o mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, porque, infelizmente, às vezes, para poder a gente tomar algumas posturas diante de alguns assuntos delicados, tem que haver uma tragédia, infelizmente. E ocorreu em 1994, um jovem de 17 anos, inteligente, educado, querido por todo mundo na sua localidade nos Estados Unidos, veio tirar a sua vida. E ele era tão inteligente que ele se apropriou de um carro e ele mesmo pintou esse carro de amarelo. E nesse período, o que aconteceu? Ao tirar a sua vida, todos que estavam ao seu redor foram assim surpreendidos com essa atitude, uma vez que ele parecia um jovem alegre, comunicativo, querido, e a partir dali houve um movimento entre seus amigos e familiares em homenagem a esse carro amarelo, que era a marca registrada dele, e começou a se distribuir fitas, cartões amarelos, e a partir desse movimento pessoas tiveram lugar de fala e começaram a desabafar que tinham problemas emocionais, que tinham dores emocionais, que tinham ideação suicida.
Então, em 2003, a Organização Mundial de Saúde determinou o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aí talvez você pode estar perguntando, assim, algumas pessoas ainda se questionam, gente, mas como alguém pode querer tirar a vida? Que absurdo! É tão incoerente para quem não sofre de transtornos emocionais, para quem nunca passou por isso. Mas só quem já sentiu a dor emocional, apesar de ser uma dor abstrata, seja bem-vindo todos que estão entrando na live aqui pelo Instagram, só quem já passou por essa dor abstrata, porém tão real, sabe o quanto é doloroso e no momento, é uma questão de momento ali, de 1 minuto, 1 segundo, a pessoa ela pode tomar uma atitude baseada na sua dor irracional e tirar a sua vida e algo que não tem volta. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo é o suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem de suicídio todos os anos. No Brasil, a média é de cerca de 38 pessoas tirando a sua vida por dia. Gente, um dia tem 24 horas. Então, a cada 1 hora, mais de uma pessoa, em média, vem tirando a sua vida no Brasil, se a gente for fazer essa conta. A cada 45 segundos, menos de 1 hora, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Ou seja, o tempo dessa live, infelizmente, no tempo dessa live aqui, pode estar em algum lugar do mundo alguém tirando a sua vida nesse momento. É de arrepiar. Quando a gente vai acessando os números e a gente vai tendo a empatia de se colocar no lugar, a gente vai tendo a dimensão. Estima-se que 90% dos casos, e é isso que eu gostaria que você que está assistindo essa live agora prestasse muita atenção, 90% dos casos poderiam ser prevenidos com apoio emocional, porque geralmente essas pessoas não têm lugar de escuta ou são subestimados, não são levados a sérios, sabe? Há muitos rótulos sobre o comportamento de alguém que está sofrendo questões emocionais por ser abstrata. Por ser abstrato, porque se você chega diante de uma pessoa que quebrou um braço, uma perna, você logo quer saber o que é. Meu Deus, doutora Rosária, a senhora quebrou um braço, o que houve? Me conta, está precisando de ajuda? Olha a questão, porque eu estou vendo. Mas se a doutora Rosária está com uma angústia profunda, se ela está com uma depressão, se ela está com um transtorno do pânico, que ela, às vezes está no seu setor de trabalho e não consegue lidar com um todo ali, porque o medo invade o dia a dia dela, estou usando assim como exemplo, as pessoas não percebem, não vê. E ali a pessoa fica realmente sozinha, se sentindo sozinha. Então, a questão é o apoio emocional, tratamento e acolhimento. Então, eu como terapeuta, para a gente já ir fechando essa introdução, se você conhece alguém que está com transtornos emocionais, incentive essa pessoa buscar ajuda profissional. Isso é uma questão inegociável. Essa semana, eu fui abordada por uma pessoa que estava tendo um transtorno do pânico. E, graças a Deus, nós temos uma ferramenta que eu passei o vídeo para ela e ela conseguiu sair daquele pânico que ela estava naquele momento. E depois ela me mandou um áudio agradecendo. E ela disse o seguinte, ela falou, Otília, a minha vontade era de me jogar na frente do primeiro carro. Então, essa pessoa ela queria tirar a vida dela? Não, ela queria acabar com a dor que ela estava sentindo. E eu fiz, logicamente, contato com a família. Outro ponto importante. Primeiro,
Se alguém está sofrendo com transtornos emocionais próximos de você, incentive buscar ajuda profissional. Faça o acolhimento, ouça, mas o incentivo a buscar ajuda é fundamental. E outro, sim, se essa pessoa ela está com ideação suicida, ela expressar qualquer possibilidade, nem que seja o pensamento, você precisa comunicar à família, porque essa pessoa está correndo um risco. Porque no momento que essa dor vir, ela pode perder a sua razão, agir segundo a dor e tomar uma decisão que depois as pessoas ao redor dela vão ficar ali se sentindo culpada, que é o que acontece com a família. Dados sobre a saúde mental propriamente. A depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil é o país com maior índice de ansiedade do mundo. O Brasil é o país número 1 em ansiedade no mundo, gente. Como nós estamos ansiosos. E a crise da ansiedade por transtorno do pânico é um passo. A crise da ansiedade para TAG é um passo. Mais de 30% da população já apresentou sintomas de transtorno mentais. Eu achei esse dado aqui importante, porque eu atendo muitas pessoas que falam assim, eu já passei por uma depressão. Teve um período da minha vida que eu tive uma crise de ansiedade. Então, está dentro desse dado dos 30%, mas isso não significa que você se curou. Porque se você não buscar uma ajuda adequada, isso pode voltar e até mais pesado. Tá? E para finalizar, e aonde a doutora Rosária ela vai entrar agora com a sua colaboração como advogada especialista no direito médico e da saúde, ela vai trazer algumas informações relevantes. Causas de afastamento do trabalho, dados do INSS e do Ministério da Saúde. Transtornos mentais e comportamentais já está na lista de causas de afastamento do trabalho, como o número 1. E quais são esses transtornos mentais? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e burnout. Já estão entre as principais causas de afastamento no Brasil. Em 2023, os transtornos mentais representaram cerca de 10% dos benefícios por incapacidade. Olha onde a gente está chegando. Olha o ponto aonde nós estamos chegando. Estresse, sobrecarga de trabalho, falta de apoio emocional estão diretamente ligados a esse cenário. Então, algo que era tratado de uma forma distante de nós já está prejudicando as pessoas na sua produção, no seu trabalho, e isso gera um problema não só para quem está sofrendo, mas para o empregador, para a sociedade, porque são mais pessoas afastadas, mais pessoas que vão depender do INSS e vira todo esse transtorno que a gente está vivendo. Então, hoje a gente precisa se informar o que leva as pessoas de seus direitos, o que pode, o que não pode, qual o lugar do trabalhador, qual o lugar do empregador, porque está todo mundo perdendo. E para fechar, a gente já sabe que nós temos o movimento do Janeiro Branco no Brasil, aonde já tem uma emenda que é lei às empresas cuidarem da saúde mental dos seus empregadores, porque dos seus empregados, aliás, porque para o empregador é complicado lidar com essa situação porque você está lidando com o abstrato. Você não está lidando com uma pessoa que quebrou uma perna, um braço, que está internada, acometido de alguma coisa física. É algo que não se vê, mas a pessoa está sentindo e está limitando a produção dela de trabalho. Então, nesse momento, diante de todas essas informações, eu passo a palavra agora para a doutora Rosária para ela fazer a sua contribuição em relação
a essa temática, doutora Rosário. O que a senhora tem a contribuir para a gente nessa noite? Fique à vontade. Fazendo um link do que você falou sobre os dados que você pesquisou, de afastamento previdenciário, né? E sobre afastamento do trabalho, é verdade que a partir de 2019, quando a gente teve aquele evento, né, da CO-19, a sociedade começou a desenvolver muitos transtornos. E na volta ao trabalho, começou a ter uma crescente de casos de afastamento do trabalho por questões psicossociais. Tanto é verdade que a OMS incluiu na classificação de doenças, classificação internacional de doenças, que a gente conhece como CID, ela incluiu o burnout. Então, de 2024, de 2023 para 2024, nós tivemos um crescimento de 68% de afastamentos do trabalho. E entre as causas desse afastamento do trabalho, estou dizendo de afastamento de trabalho por doenças mentais, 68% de 2024 de 2023 para de 2024. Em 2025, nós já temos quase uma quantidade de 500 mil de afastamentos do trabalho por questões de doença mental. E aí, pasme, o precursor, quem está em primeiro lugar no pódio de motivos de afastamento é justamente a ansiedade. Tanto de 2023 para 2020, ele vem se mantendo, esse pódio da ansiedade vem se mantendo, inclusive em 2025. Tanto é que aconteceu da OMS incluir o burnout como doença ocupacional. Por que a gente está falando isso? Porque a ansiedade, aí a doutora Otília pode falar, a terapeuta vai falar melhor do que eu sobre essa questão de ciência e saúde, porque a ansiedade, ela vai ali difundir vários outros transtornos, né? Ela começa na ansiedade daqui a pouco, porque as doenças e transtornos mentais, eles atingem também a fisiologia do corpo. Ela extrapola da mente. Então, aquilo vai gerando outros transtornos. Então, para você ver como aí linkou essa sua pesquisa com as causas de afastamento. A ansiedade em primeiro lugar no pódio de afastamentos do trabalho. E aí, em segundo lugar, a depressão. Logo após a ansiedade. Né? É interessante falar que a OMS, inclusive, ela considera a depressão como o mal do século. Ela diz que a depressão é o mal do século. E aí, pegando esse gancho, quando eu disse que a OMS, ela incluiu o burnout como na lista de classificação internacional de doenças, como uma doença ocupacional, embora cientificamente não seja considerada uma doença, seja considerado um transtorno, um fenômeno, mas enfim, ela é considerada hoje uma doença ocupacional. Assim como o LER, né? Não tem o LER, aquela lesão repetitiva de esforço repetitivo. Então, o burnout também. E aí, o que acontece quando a gente tem esses afastamentos? Né? Qual o direito da pessoa que está ali com ansiedade, depressão e o próprio burnout? Quando você é afastado do trabalho por conta de depressão, da ansiedade, de doenças, vamos colocar doenças mentais, vamos falar assim no tema geral, doenças mentais. Você tem direito ao afastamento, né? Você vai
se você for afastado por mais de 15 dias, e receber o auxílio doença do INSS, você então, no retorno ao trabalho, você terá o que a gente chama de estabilidade provisória, tá? Depois que você retornar, tendo esses dois requisitos, mais de 15 dias, tendo recebido o auxílio doença. Quando você retorna, você não pode ser demitido até que se complete 12 meses da data que você retornou ao trabalho. Isso é um direito previdenciário que está garantido na lei previdenciária. Outra coisa interessante de falar isso é quando a gente está com o contrato de trabalho em curso, né? Você teve um transtorno mental, depressão, ansiedade, precisou se afastar com o laudo, com o relatório médico, tudo direitinho, o seu contrato de trabalho está em curso, você então tem essa estabilidade provisória. Mas é interessante também aqui falar de uma coisa que é muito nova. Agora, em abril de 2025, o TST, ele julgou um tema que a gente chama tema repetitivo, mas eu vou falar muito simplesmente, muito simplificado para vocês entenderem. Ele julgou um tema, que é o tema 125, e eles entenderam o seguinte: quando você encerrou o contrato de trabalho, porque acontece muito isso, né? A pessoa está tão transtornada e ela não busca os direitos dela ali naquele contrato de trabalho, a empresa vem e quer se livrar daquela pessoa que é problema, né? E demite aquele funcionário. Quando ele se dá conta, ele foi demitido, ele não tem mais o plano de saúde, se é uma empresa que dá plano de saúde, ele se vê perdido, sem dinheiro para se tratar. Então, nesses casos, o que o TST entendeu agora recentemente em abril? Que se o empregado, com o contrato de trabalho já encerrado, se ele comprovar que a doença dele, a depressão, foi pelo trabalho, a depressão, a ansiedade, qualquer doença, transtorno mental, foi em função do trabalho, se ele conseguir fazer esse nexo de causalidade, de que aquela doença veio pelo trabalho ou se agravou pelo trabalho, ele então terá direito, ele poderá pedir a reintegração ao trabalho. Independentemente se ele recebeu auxílio previdenciário por doença, né, auxílio doença, independentemente se o atestado dele era de mais de 15 dias ou menos de 15 dias. Estando o contrato encerrado, basta que esse empregado demitido, ele comprove o nexo de causalidade, que aquela doença aconteceu em função do trabalho, em função do ambiente de trabalho, ou se agravou em função daquele ambiente de trabalho. E me fiz entender? Fez-se entender, e eu acho interessante porque o que acontece? No setor de trabalho, normalmente já há uma pressão muito grande, normalmente. A pessoa já é cobrada já para produzir, dependendo da área que ela está trabalhando, geralmente o trabalho ele já tem essa pressão, que inclusive, se a pessoa, por exemplo, tem um burnout, as causas que disparam os gatilhos que levam a esse burnout é essa pressão no trabalho. E aí, se a pessoa ela não está produzindo por algum motivo, ela vai ser mais pressionada ainda, porque ela está faltando, ou porque ela está no trabalho e de repente deu uma crise de choro e saiu correndo para o banheiro, ou de repente ela teve que sair cedo porque ela começou a ter um pânico ali por conta da quantidade de pessoas dentro daquele local. Ou seja, a crise da ansiedade, como a senhora colocou, que está em primeiro lugar, ela gera muitos sintomas físicos justamente por ativar o sistema simpático. A adrenalina ela começa a correr ali no corpo da pessoa e a pessoa ela realmente perde o controle, não só das suas emoções, mas também
físico. E aí, de repente, ela vai começar a sofrer uma pressão por conta desse estado. E aí, por conta dessa pressão e por não saber os seus direitos, ela pede demissão, não estou aguentando mais esse trabalho. Então, é muito esclarecedor o que a senhora está colocando e importante, de muita relevância. É interessante também a gente falar que... E aí a gente está falando de realidades, né? Por exemplo, quando o empregador ele sabe que o empregado, ele tem conhecimento de que aquele empregado está sofrendo de algum transtorno mental, de uma depressão, aquele empregado começa a ser problema para a empresa, e é sabido que ele tem, fulaninho tem depressão, fulaninho tem síndrome do pânico. Quando acontece, tem empregadores que quando tem conhecimento disso, o que eles fazem? Demitem. Se for comprovado que esse empregado foi demitido logo após o conhecimento pela gerência, pela direção, pelo poder diretivo do empregador, se for comprovado que tem uma relação entre o conhecimento, o saber desse transtorno e a demissão, essa demissão pode ser considerada discriminatória. E você pode buscar essa reintegração na Justiça do Trabalho. É como as pessoas que têm o câncer, né? AIDS, outras doenças que são doenças que causam uma discriminação. A doença mental, o transtorno mental também causa uma discriminação. Ninguém quer lidar com uma pessoa ansiosa, com síndrome do pânico, depressiva. Então, as pessoas, os empregadores querem se livrar daquilo. Mas se for comprovado que, em sabendo que a terapeuta Otília tem esse transtorno, e imediatamente, sabendo disso, eu a demiti, isso pode configurar uma demissão discriminatória. Outra coisa importante da gente falar, que eu anotei aqui, é que é muito interessante ver que esse crescimento de afastamentos por causas de doenças e transtornos mentais tem se agravado e crescido tanto que o Ministério do Trabalho ele atualizou uma norma regulatória que se chama NR1. O que diz a NR1? Que começou a valer em maio de 2025. A NR1, ela trata sobre a saúde mental no trabalho. É o ambiente, né? As empresas, elas vão precisar, desde maio, elas são obrigadas, não é assim, se quiser, não. Elas têm o dever, a obrigação de fazer o que a gente chama de programa de gerenciamento de risco. Ela precisa analisar os riscos psicossociais dentro daquele ambiente de trabalho. E o que seriam esses riscos psicossociais? Ela tem que analisar ali dentro do ambiente de trabalho dela se há assédio moral ou sexual, se há sobrecarga de tarefas tem contribuído para um transtorno mental do seu empregado. Ela tem que analisar sobre as jornadas excessivas. Geralmente, bancário tem assim muito burnout e muitos transtornos mentais por causa de metas inatingíveis. A falta de autonomia, um ambiente de perseguição, um ambiente de insegurança. Sabe quando tem aquele empregador que fica o tempo todo, ou aquele gerente que fica o tempo todo? Não, porque você pode ser demitido, você sabe. Então, isso causa uma insegurança. O empregado já vai trabalhar todo dia ouvindo que ele pode ser demitido. Isso vai impactando na saúde mental do empregado. Então, a partir da atualização da NR1, onde as empresas passaram a ser
obrigadas a fazer o gerenciamento de controle de riscos psicossociais dos seus empregados. E aí eles têm que fazer ações, contratar palestra, contratar terapeutas, contratar psicólogos, melhorar o ambiente interno, a relação entre chefes e subordinados, a relação entre os empregados, para poder, então, mandar esse relatório, enviar esse relatório no programa de gerenciamento de riscos. Olha como isso está impactando tanto a ponto do Ministério do Trabalho exigir das empresas esse controle. Então, agora, a partir de maio, as empresas também são responsáveis pela saúde mental dos seus empregados. Tá? Eu acho muito justo, porque ganha todo mundo. Um ambiente saudável, eu costumo até dizer que uma empresa, ela é o reflexo do seu líder. Uma empresa com pessoas leves, motivadas, felizes, se ela tem um líder que emocionalmente ele está tratado, que ele tem boas relações, que não há a questão do relacionamento abusivo e tóxico, que infelizmente no trabalho é uma realidade, não é só sobre as questões conjugais, a gente falou isso numa outra live. Eu acho isso muito justo, essa postura de proporcionar às pessoas que estão produzindo dentro do seu empreendimento, da sua empresa, um ambiente saudável e até identificar possíveis pessoas que possam vir desenvolver e, de alguma forma ali também, ser tóxico para o trabalho também, porque é a moeda dos dois, os dois lados da moeda, vamos colocar assim. Porque tem muitas pessoas que já têm um problema, e isso é em qualquer ambiente, inclusive igrejas, né? Às vezes a pessoa já tem um problema, ela já tem uma carga emocional, ela já tem um trauma, ela já tem uma baixa autoestima, ela já tem a tendência a um borderline, ela já tem a tendência a um transtorno emocional e chega ali no setor de trabalho e ela vai desenvolver ou levar esse problema para a empresa. Tem pessoas também que não é só a empresa que gera a possível sobrecarga. Existem pessoas também que trazem o problema para a empresa. Então, o empregador ele também tem que ter pessoas aptas, aí aonde entra um psicólogo, um terapeuta, para poder identificar essas pessoas que já estão com problemas e propor a elas um tratamento, para que elas não venham, de certa forma, gerar um ambiente tóxico ali com as suas dores e as suas questões e os seus transtornos. Então, tudo tem os seus dois lados também, mas acho justo e necessário, já que a humanidade e a sociedade está progredindo e houve tantas mudanças nessa questão trabalhista, tantas melhoras, saímos de um quadro de escravismo, né, de tantas questões por anos, e hoje nós temos o reconhecimento, as leis. Eu acredito que isso seja necessário, essa questão do mental também, da qualidade emocional de ambos, tanto de empregador quanto de empregados, com certeza. É verdade, porque essa é o que a gente estava falando. A saúde não é só sobre coração, sobre circulação, né? Não é só sobre fígado e rim. A saúde, nós somos um ser completo, né? E a nossa mente precisa estar saudável para a gente produzir bem. Ou seja, o médico no seu ambiente de trabalho, seja o advogado no seu ambiente de trabalho, seja a terapeuta, seja o professor. A gente precisa estar com a mente sã para que a gente também não faça mal ao outro.
né? Não crie Exatamente. esse ambiente tóxico para o outro, né? Porque a gente fala muito de quando a gente sofre a toxicidade, mas estando em sofrimento mental, com uma saúde mental devastada, a gente também pode causar sofrimento ao outro. E aí, fazendo esse link, eu vou falar sobre a profissão do advogado, por exemplo. Já houve uma pesquisa nos Estados Unidos, acho que foi 2023, que uma das profissões mais estressantes é a do advogado. E houve aqui no Brasil também, tem até uma cartilha de uma das seccionais da OAB que fala sobre o advogado e o estresse. Porque a profissão do advogado, e aí falando para os meus colegas, sobre a importância de a gente cuidar da nossa mente, a profissão do advogado, ela é uma profissão que ela envolve riscos do direito do outro. Eu não estou lidando com o meu direito, eu estou lidando com o direito do outro. Então, é o peso sobre mim do direito do outro. Envolve prazos que são fatais, porque se eu perco o prazo, eu prejudico o meu cliente, porque acabou, não tem recurso, acabou, você perdeu o prazo, acabou. Você pode, inclusive, ser processado por ter perdido o prazo, seu cliente pode te processar, porque isso é uma imperícia. A gente lida também com a expectativa do cliente, né? Uma das coisas que o advogado tem que ter cuidado, e isso eu aprendi até com uma amiga, né, falando, a doutora Marina, ela me falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Calma, a causa não é sua, a causa é do cliente, você não pode trazer isso para si, mas a gente traz para si, para a gente. Eu não durmo, né? A gente não dorme, a gente fica pensando numa estratégia de reverter. E muitas vezes, quando aquilo chega na nossa mão, já está perdido. Mas a gente tem o peso de tentar uma melhor ou uma decisão menos pior para o nosso cliente. Então, são todos esses fatores que fazem da profissão do advogado uma profissão altamente estressante. A gente tem que lidar com cliente difícil, porque não é todo cliente que é bonzinho, tem clientes difíceis. Tem clientes que não entendem que a demora do cartório não é culpa do advogado, que o dinheiro ainda não saiu, mas não é culpa do advogado. A gente vê relatos de clientes que ameaçam o advogado porque o dinheiro ainda não saiu. Sendo que isso não é uma gerência nossa, não está sobre a gente. Porque o advogado só pede, mas quem julga é o juiz, quem faz o processamento do andamento processual são os serventuários, entendeu? E eles não têm prazo para poder fazer esse processamento. O juiz não tem prazo para dar a sentença. Então, quem tem prazo é o advogado. Então, todos esses fatores contribuem para, no caso da profissão do advogado, ser altamente estressante. E aí, por isso, por estar sempre permeado nesse sofrimento alheio, né? No direito do outro, no sofrimento do outro, trazendo para si isso, é que é importante, no caso da minha profissão, os meus colegas buscarem ajuda. Por quê? Tem uma mestre em psicologia, a psicóloga Fátima Antunes, ela tem um livro que se chama Estresse em Advogados. Ela diz que 8 entre 10 advogados apresentam sintomas relacionados ao estresse. 8 entre 10 advogados. Mas só que ela diz também que, embora essa profissão seja muito estressante, só 14% dos advogados buscam ajuda. Porque, às vezes, a gente não tem nem tempo de buscar ajuda. Se você não parar e olhar para si, você não tem tempo nem de se ver, nem de se reconhecer como alguém que precisa de ajuda.
E hoje a gente está vivendo esse caos na sociedade, essa busca incessante pelo sucesso, pelo trabalho, pelo dinheiro, pela sentença boa, né? Pelo bom resultado. E a gente não para olhar para nós mesmos. E aí eu digo como advogado, e aí você diz como terapeuta, porque terapeutas precisam de ajuda também, porque lidam com a problemática do outro, né? E aí a gente cai nessa condição de que é tão grave isso que tem impactado relações pessoais, casamentos, relação no trabalho e a própria profissão em si, mesmo para quem não é empregado direto. É o peso da necessidade da gente se olhar, é o peso da necessidade da gente buscar saúde mental. Sim. Inclusive, os advogados ainda têm essa questão de, na maioria, serem autônomos. E quando a gente está nesse lugar de autônomos, a empresa é nossa, a gente não tem um gestor, não temos. Porque a pessoa que hoje está inserida numa empresa, ela já, por lei, vai fazer parte de um programa de saúde mental, de prevenção de saúde mental. E é o advogado que geralmente, pelo menos a maioria dos advogados que eu conheço, são autônomos, têm o seu escritório, montam uma sociedade, mas não estão inseridos diretamente numa empresa. Prestam serviços para essa empresa, mas não estão inseridos diretamente. Então, sendo autônomo, a ideia é realmente se colocar sempre em segundo plano. Exato. E, inclusive, não só da sua saúde mental, mas da sua saúde física também. Mas, como a gente sabe, o caminho de tudo é a prevenção, principalmente o mental. Não adianta eu chegar no meu limite do burnout, parar tudo, ficar paralisado, com meus processos paralisados, ter que terceirizar serviço. Essa é a realidade. Porque se a máquina para, a gente não é máquina. Mas a gente se trata, às vezes, como máquina. E se para a produção, para tudo. Então, você, advogado, que está ouvindo a sua colega e doutora Rosária, busque ajuda. O advogado também, não sei se é impressão minha de uma leitura, mas o advogado, por sofrer muita pressão, e dependendo também do nicho que ele escolhe, que ele trabalha, ele precisa passar essa imagem de forte, de durão. Pelo menos todo. Entendeu? Muito competitivo, né? A gente está competindo o tempo todo. E assim, dentro até do próprio processo, da colocação, da posição dele ali diante de um processo, representando uma empresa ou uma persona, uma pessoa, enfim, ele precisa mostrar essa força o tempo todo. Essa força. Então, no inconsciente já fica aquela mensagem de buscar ajuda, parar, mas eu não estou doente. Já no inconsciente ficou a mensagem de fraqueza. Estou mostrando fraqueza e não posso. Porque todos os advogados que eu conheço, eles são moldados nesse ambiente. Eles são obrigados a se moldar a essa força de frente mesmo de processos e de casos, de causas, porque é um ambiente de muita cobrança. Existe essa autocobrança que a senhora colocou, e existe a cobrança do cliente que não entende que, pelo menos assim, o pouco que eu entendo do jurídico, é muito voltado para a questão assim, do tempo. Tudo depende do tempo. Então, o advogado, ele também lida muito com essa sensação de impotência, porque ele depende de um juiz, ele depende de um processo, ele depende literalmente do tempo. E nem sempre ele vai ter um cliente ali compreensivo
e vai haver essa cobrança de todos os lados, a autocobrança e a cobrança do seu cliente, e fica ali sobrecarregado, mas, querido, se cuide, busque ajuda. Hoje há uma possibilidade de metodologias profissionais preparados e aptos para te atender. E o burnout, a gente tem que lembrar que o burnout é o auge é o auge da depressão, é o auge da ansiedade. Quando você chega no extremo do burnout, onde tudo paralisa e você realmente precisa ser afastado, precisa parar, porque o seu corpo para. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não deixar chegar nesse espaço da paralisação, onde o seu corpo vai te parar. Ou, muitas vezes, chegar no tempo onde você pensa, tem ideações suicidas. Sim, né? a dor emocional. E aí, tudo por conta dos fatores e transtornos emocionais que a gente vai deixando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Outra coisa importante que eu quero falar é sobre o CVV, a importância disso, né? É um trabalho gratuito, voluntário, e que tem uma parceria com o SUS. Então, precisou, não quer falar com alguém que seja conhecido, tem esse espaço aí para poder falar através de telefone, chat, tem várias formas, e-mail, né? Então é importante buscar sempre ajuda, para não chegar nesse extremo de parar o seu corpo ou de parar a sua vida. Muito bem colocado. Centro de Valorização da Vida, o telefone é 188, e você, não só se você chegar a esse ponto da dor emocional, ou se você conhecer alguém que está a ponto de fazer alguma coisa e você não sabe lidar com aquela situação, coloca essa pessoa para falar no 188, porque lá eles são treinados, eles sabem o que falar, porque nem sempre, por exemplo, essa pessoa que me procurou essa semana, eu tinha uma ferramenta para ajudá-la a tirar ela daquele estado de crise, de pânico, transtorno do pânico, porque ela estava a ponto de se jogar à frente de um carro. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não têm esse preparo. Inclusive, um familiar vê o outro nessa situação, ele não tem nem emocional para lidar com aquilo. Pode falar algo que vai, ao invés de ajudar, a piorar. Então, no Centro de Valorização da Vida 188, eles são treinados, eles têm a fala certa, a palavra certa para poder direcionar essa pessoa. Pessoal, a gente já está caminhando para o final. Passou muito rápido. Só se tem tempinho rapidinho para falar o seguinte, é rápido. Hoje, claro, no direito da saúde, as operadoras de saúde não podem mais limitar as suas sessões com o psicólogo. Então, não existe mais limitação de quantidade de sessão com o psicólogo, tá? Se a sua operadora está limitando, isso é ilegal. Procura um advogado especialista em direito da saúde para te orientar, porque isso é ilegal. Não pode mais. Não existe. Você vê a importância da saúde mental, que isso foi já acabado, encerrado, colocar uma paz tal nesse assunto e não existe mais limites para a sessão com o psicólogo. É quanto mais o médico te indicar, você tem o direito de fazer pelo seu plano de saúde. Muito bem colocado, muito boa essa informação. Essa live ela vai ficar gravada, depois você vai ficar salva no nosso perfil da doutora Rosária, advogada, Rosária Silva, advogada, vai ficar no meu perfil também. Então, é uma live de assim, uma função pública. Então, a gente precisa compartilhar. Compartilhe, você que está assistindo. Se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bem? A gente já está caminhando para o final. Setembro Amarelo, todos os dias. Como manter a prevenção o ano todo? Setembro Amarelo não é só em setembro, mas todos os dias a gente tem que falar, tem que incentivar, tem que motivar. Você agora já está sabendo que existe uma especialista na área da saúde que pode contribuir, que pode te ajudar em qualquer questão. Então, não se cale, não perca seus direitos, porque às vezes a gente fica com
quando a gente está com dor emocional, a gente fica numa baixa autoestima tão grande que a gente não tem forças nem para lutar por aquilo que a gente tem o direito. Então, busque ajuda. Você que está assistindo essa live, busque ajuda terapêutica. Nós estamos aqui para poder te ajudar. Doutora Rosária, a gente já está caminhando para o final, para as considerações finais, e eu gostaria que a senhora falasse qual a visão da senhora a respeito de terapia. Eu sei que a senhora é advogada, mas qual a palavra que a senhora pode deixar hoje para os seus colegas advogados? O que a senhora pode compartilhar a respeito desse viés, da importância de se tratar, de buscar terapia, esse preconceito que ainda há nas questões abstratas, né? E o advogado que está ali sempre na lei, tudo preto no branco, então de repente ele começa a sentir e ter que lidar e admitir com questões que ele não está vendo, porque o advogado é tudo, é meio que a coisa da advocacia ela é meio ali, parecido com a questão científica. Tem que ser provado, comprovado, está em lei. O que estiver fora de lei não adianta. A justiça não é opinião. Justiça é o que vale. É o que está escrito. Veio esse insight agora. E aí, de repente, um advogado que está acostumado com leis, letras, fatos, de repente ele tem que estar lidando com o abstrato. O que a senhora tem a dizer para esse seu colega advogado? Normalmente, ele é muito prático, né? E pragmático também. Então, assim, para a gente vale realmente o que está escrito, o que está provado. E tem essa coisa do não querer parecer fraco, não querer falar das minhas fraquezas. O meu opositor não pode conhecer as minhas fraquezas, porque a gente tem que estar nesse lugar de forte, né? Não vamos mostrar fraqueza. E a terapia, eu, por exemplo, eu resisti muito à terapia. Resisti muito. Foram, acho que mais de um ano resistindo e dizendo não para mim mesma, embora eu estivesse sofrendo. Mas fazer terapia é se reconhecer. É se dar a oportunidade de se olhar, de olhar para você. Não enquanto doutora Rosária. Eu olhei para mim não como doutora Rosária, mas eu olhei para mim como uma menina ferida, como uma pessoa ferida que precisava de ajuda. Ou eu buscava ajuda, ou eu ia chegar num quadro que ia ser difícil de retornar. Porque, vou até dar aqui falar de uma coisa que poucos sabem, mas eu cheguei num passo, num lugar onde eu já estava me automutilando. Então, assim, isso é muito grave. Então, se você não parar, e o tempo todo eu só trabalhava, porque para mim é trabalho. Mas a vida não é isso somente. Eu amo o direito da saúde, eu amo o direito médico, eu amo o direito e saúde, eu amo o direito do trabalho, voltado para pessoas da área de saúde, mas eu primeiro tenho que me amar. Então, isso é primordial, é você se buscar, é buscar ajuda, é olhar para você. Então, terapia é olhar para dentro de si, resumidamente. Perfeito. É muito bom, e uma coisa que a senhora colocou, né? Esse lugar do advogado sempre está se mostrando forte, e dar-se a entender que terapia você está ali no lugar de fraco. Mas, na realidade, a pessoa que tem a coragem de olhar para si, olhar para suas feridas, porque a terapia é um ato de coragem. É muito contraditório que as pessoas pensam, não, terapia é um ato de fraqueza, não, terapia é um ato de coragem. Porque olhar para si, olhar para a sua história, olhar para os seus padrões, olhar para as suas crenças, entender as suas raízes emocionais e tratá-las, tem que ter muita coragem. Mas ao passar por esse processo, você passa a ser forte emocionalmente. As circunstâncias, o ato do outro já não intervém no seu sentir, porque não é mais sobre o outro, é sobre você.
Se você está bem, tudo fica bem. Então, a terapia, ela vai te levar para um lugar de ser forte, forte emocionalmente. Às vezes a gente só tá a casca. Como a senhora mesmo falou, o trabalho, muitas pessoas usam como fuga. Mas até o trabalho chega uma hora que já não supre mais essa fuga. E aí entra o burnout, entra toda essa questão. Então, busque ajuda emocional. Vai ser um prazer cuidar de você. Nós já estamos caminhando para o final, tá bem, doutora Rosário? Eu gostaria de saber como que nós fazemos, se alguém que assistiu essa live ou vai assistir, estiver com algum problema dentro da área da saúde, direito da saúde, do trabalho, ou com alguma operadora, como a senhora bem colocou, que infelizmente no Brasil deixa muito a desejar também, que são os ditos planos de saúde. Como que a gente consegue localizar a senhora? Como que a gente consegue contratar os seus serviços, ter o privilégio de ter o serviço da senhora? Através do meu Instagram, lá tem um link para poder acessar o meu WhatsApp e pelo meu telefone. Eu atendo direto no telefone 986645372, 21 DDD. E no meu Instagram tem todos os meus contatos lá, tem nos destaques também, endereço do escritório, só entrar em contato por telefone, que vai ser um prazer também atendê-los e dar orientação. Lá no meu Instagram, me sigam, tem direitos do autista, da pessoa com deficiência, direitos gerais que você tem e que muitas vezes desconhece, enquanto consumidor no seu plano de saúde. Então, assim, direito do trabalho, me sigam lá e façam contato por lá também. Certo. E a senhora faz atendimento online também, porque tem outras pessoas de outros estados assistindo. Isso aí. O online deixa a gente livre para poder atender pelo Brasil inteiro. Perfeito. Bom, você já está muito bem amparado juridicamente. E se você hoje decidiu fazer terapia ou conhece alguém que precisa tratar das suas emoções, também me coloca à disposição. No meu Instagram, eu Tília de Souza Terapeuta, também tem um link do meu WhatsApp. Hoje eu faço atendimento online no Brasil todo, atendo algumas pessoas fora do Brasil também, e faço atendimento presencial no centro de Mesquita. Trabalho com uma terapia breve de resultado, terapia de reprocessamento generativo TRG. A base dela é a neuroplasticidade e o mecanismo natural do inconsciente. Então, a gente vai fazer toda essa reestruturação do seu psiquismo para gerar novas estruturas emocionais. Vai ser um prazer cuidar de você. E é isso. Doutora Rosária, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Uma hora e 5 minutos aí de contribuição. Eu sei que a senhora, tudo que faz, a senhora é muito dedicada, estudou, buscou informações dentro de horários até que já não tinha mais horário, mas a senhora sempre criando aí horário para poder atender essa demanda. Muito obrigada mesmo, é uma honra ter a senhora aqui no perfil. Obrigado para quem está ouvindo a gente. E o pessoal da OB, muito obrigada aí pela confiança, a senhora está aí à frente aí, como presidente aí da comissão. Parabéns aí pelos trabalhos, pelas bandeiras que a senhora tem levantado. Fez um trabalho muito bacana também em relação ao direito do autista. Isso. Foi presencial em Nilópolis. E a senhora está sempre aí fazendo eventos para promover a saúde mental e os direitos da saúde. Tá bem? Muito obrigada. A live vai ficar gravada. Vou compartilhar no perfil da doutora Rosária. Assistam, compartilhem. E até a próxima segunda, se Deus quiser, com mais uma live. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.